Olá, pessoal! Bom para todos. Eu sou Josane, sou terapeuta. E hoje nós vamos aqui falar sobre o luto. Um dia bem propício a isso, não é mesmo? Um dia no qual estamos todos aí no nosso meio vivendo esse momento do luto. É o momento dos finados, que a gente chama, né? Dias de finados. E é o dia que a gente fica interiorizado, lembrando de todos aqueles que partiram, que fizeram parte de nossa vida. E nós vamos falar, eu vou chamar minha amiga aqui, a Marta, que vai compartilhar um pouco da sua história, um pouco daquilo que ela vivenciou, um pouco daquilo que ela sentiu, né? Do que é esse luto. Eu e ela passamos por esse momento e quero dizer para você que, como diz o tema, saudades sim, tristeza não. Existe um processo, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu já quero agradecer aí as pessoas que já estão conosco. Vinícius, o meu amigo aí, meu primo. Obrigada, Vinícius. Obrigada mesmo por estar aqui acompanhando. E vou chamar a Marta. Bora lá, Marta. Deixa eu te chamar. Vamos aceitar a Marta. Marta, se apresente no recinto. Pode fazer parte aí conosco, Marta. Martita. Oi! Olá, boa tarde. Boa tarde para nós, né, Marta? Exatamente. Quero só perguntar se todo mundo está me ouvindo bem. Estão me Eu tô vendo te também, que para ouvindo. mim aqui está um pouco. Se o áudio tá bom. Tá só a imagem tá um pouquinho trêmula, mas daqui a pouco acho que ela vai se acentuando aí com a internet, né? É que aqui Mas está por chovendo enquanto um tá pouquinho, sabe? é, O dia é, inteiro. o dia todo. Olha, pra sair da cama hoje foi dolorido, hein? Assim, Aquele momentinho de ficar, ó, guardadinho. Marta, um tema que a gente escolheu aí, né? Um tema muito propício para o dia de hoje. Quem nunca viveu um luto, né? Às vezes não perdeu alguém tão querido. Um dia desses, uma pessoa veio falar comigo assim: eu tenho medo porque eu nunca perdi ninguém tão próximo. E aí ele acabou perdendo uma pessoa dentro dessa semana. E eu falei para ele assim: não fique imaginando, não, porque nada que você imagina é de fato. Marta, então se apresenta para as pessoas aí, fala um pouquinho de quem você é e bora lá tocar no assunto do nosso tema da live. bom, vamos lá, né? O meu nome é Marta, tá? Eu sou hipnoterapeuta, estudo no finalzinho quase psicanálise, me formei em neurociência, mas tudo que eu estudei, acho que não vem muito ao caso hoje, porque o que eu vou falar hoje eu vivi na prática, eu pude presenciar, né? E eu sei que tem pessoas que não conseguem viver o luto e outras que vivem o luto à sua maneira, né? E realmente, a gente deve sentir saudade, a gente deve viver o luto. É importantíssimo viver o luto, sim, porque eu já passei pela experiência, gente, de não poder viver o luto, sabe? A minha mãe faleceu e eu estava em outro estado. E eu até tentei voo na época para poder ir para a Baixada Santista, que é onde eu moro, né? E eu estava no Nordeste. E eu não consegui, né? E não fiquei, né? Eu fiquei os 3 dias afastados do serviço, só que não foi suficiente, né? Porque para mim é como se nada tivesse acontecido de fato. E na época não foi assim algo que surgiu, né? Os sintomas, eles não surgiram
dentro de 4, 5 meses depois do falecimento da minha mãe. Os sintomas, eles foram aparecer depois, né? Eu me sentia, eu sentia muita ansiedade, eu sentia muito cansaço físico mesmo, a respiração era pouca, insônia, irritabilidade, entre outras coisas que eu sentia na época. Já era o começo de uma depressão. Só que eu não entendia, eu não sabia. Isso tudo se deu por conta de um luto que eu não vivi. Quando eu voltei para a Baixada Santista, né, que eu vim embora do Nordeste para cá de volta, para a cidade de Praia Grande, eu lembro que eu conversava muito com uma amiga minha sobre estar pensando muito na minha mãe, né? Sobre sentir muita falta dela, coisa que eu não sentia antes. E aquele sentimento de culpa por não ter feito mais, por não ter feito algo. Enfim, eu não estava presente quando ela precisou, eu não estava presente no momento da partida, e isso foi se acumulando no psicológico. O subconsciente da gente, ele trabalha ao nosso desfavor, né? E, enfim, eu lembro que é uma amiga muito espiritualizada, então ela sempre me ouviu muito, com muito carinho, né? E sem julgamento. E foi tocando, né? A depressão, ela foi se instalando em mim. Então, quanto é importante você se permitir reconhecer e aceitar a realidade, né? Daquele ente querido que partiu, daquela situação toda, né? Experimentar de verdade e lidar com, com as emoções ali, né? Que estão em torno de todo aquele acontecimento. Quando você fica na sombra disso tudo, quando você não vive isso, é como se você vivesse num mundo paralelo ali, sabe? Todas as outras pessoas sentiram e vivenciaram tudo aquilo. E não foi uma pessoa qualquer que eu perdi, né? Foi a minha mãe. Então, não se despedir. Eu lembro que para uma amiga de infância eu perguntei como que ela estava, né? Deitadinha. Aí a minha amiga só me falou, Marta, ela estava com um semblante muito tranquilo. E muitos dias depois que ela falou aquilo, eu ficava tentando imaginar o semblante. Como uma paranoia mesmo, gente. Então, e eu sempre fui uma pessoa muito lúcida, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, mas hoje eu entendo que tudo aquilo, todos aqueles sintomas que eu tive, foi de não poder viver o luto, né? Ou seja, quando minha mãe faleceu, eu não pude ir ao enterro, não pude me despedir. A gente viu isso muito acontecendo aí na época da Covid, né, gente? Nossa, Quantas nem pessoas fala. foram enterradas e as pessoas não puderam se despedir. Então, a gente tem esse problema hoje com as pessoas no geral, né? Não está tão longe assim da gente quanto a gente imagina. E acarreta, sim, né? Acarreta vários sintomas, não só emocionais, como os que eu já falei, como físicos também, né? Que eu cheguei a falar, ânsia de vômito, enfim, coisas realmente que parece que você está doente fisicamente, mas você está ficando doente mentalmente, tá? Você já tinha lido algo a respeito disso, Josiane, do luto não vivido? Sim, Marta, vi sim, vi e até anotei bastante coisa aqui, né? E faz todo sentido o que você está falando, porque assim, o que que é esse luto, né? Eu sempre falei muito para as pessoas que quando se perde uma pessoa, a gente fala assim, ah, é uma dor. Eu falo assim, gente, não é uma dor, né? Não é uma dor, porque dor é uma coisa que a gente sente de outras situações. Eu sei o que que é uma vida dolorida, uma vida difícil, uma vida que, né? Mas quando você perde
pessoas que estão ligadas diretamente, né, a você com um sentimento profundo. Aí vem filhos, vem pais, vem esposo, esposa, às vezes até um melhor amigo, né? Cada um tem o seu jeito. Aí o luto, ele fala justamente isso, né? É um vazio imenso, é uma dor e uma tristeza profunda. E quando o nosso físico sofre isso, é todo o nosso ser, nossa emoção, ela já está implodindo, né? Ela está explodindo, ela está indo para fora. Quando você não vivencia o luto, o que é não vivenciar o luto? E é um caminho, é igual assim, né? Tem pais que fazem com o filho quando ele quer. Eu já escutei a pessoa falar assim: ah, eu tenho uma casa com piscina e eu tenho um filho pequeno. O que eu faço? Por mais que você coloque portas, portões, grades, só tem um jeito para você se livrar do medo do seu filho se afogar. Qual é? Ele aprender a nadar. Não tem outro caminho, né? Não tem outro processo. E tem pais que jogam o filho, vamos lá, vai aprender a nadar hoje. Joga o filho lá dentro da água e bate as pernas, bate os braços, bate, bate, bate. E ele tá ali, acompanhando. O luto, ele precisa ser vivido. Essa dor que é intensa, essa dor que acomete todo o nosso ser, é um caminho que a gente faz inverso. A gente não quer sentir e se repudia e foge. Mas eu quero dizer que vocês aqui que estão vivendo, se você está vivendo o luto, até fala aí para nós como é que está o seu processo. Tem que viver o luto. Tem que abraçar a dor. Tem que mostrar para você. Tem que dar os nomes. Eu falo muito para as pessoas. Deem os nomes. Aquilo que você está sentindo. Dê o nome da revolta, da mágoa, de tudo. Dê. E aí, o luto é justamente isso. É a ausência daquele que eu sei que eu nunca mais vou ver. É essa a mentalidade que nós temos de imediato. Eu não tenho mais. É tipo, se é uma pessoa que está dentro da sua casa, dentro do seu convívio, essa pessoa não vai estar mais 6 horas da tarde. Essa pessoa não vai estar mais sentada na mesa com você. Né? O processo que você teve foi muito parecido com o meu, Marta. Há 1 ano e meio eu perdi meu pai. E assim, eu falava, quem me conhece sabe, falo que foi o primeiro amor da minha vida. E meu pai foi um pai mesmo que eu amei com todas as minhas forças e amo. E quando eu soube da notícia que ele, né, foi através de uma ligação no trabalho, e tipo, até o último minuto eu queria ter certeza de que nada daquilo era real. Quando eu cheguei na porta da casa do meu pai, eu fui proibida de entrar dentro da casa do meu pai. Então, você estava numa cidade muito longe, você não pôde ir acompanhar um enterro, não pôde acompanhar, tocar, ver, né? E eu também não pude. Então, esse não poder abraçar meu pai, esse não poder tocar nele, acolher, qual é a diferença? Para mim. E luto, ele é muito individual. As pessoas querem saber quanto tempo vai durar essa dor, como é que eu saio dessa dor, beber resolve, ir para uma festa resolve, ficar dentro de um quarto escuro resolve. Não. O que resolve é você olhar para você. Então, quando eu cheguei na porta da casa do meu pai, tinha polícia, tinha médico, né? Porque ele estava morto já há dias dentro de casa. E o que mais me feriu, e é um ponto que eu quero deixar isso para as pessoas, Marta, foi onde que entrou o meu trauma. E isso é importante saber a fonte da dor, do seu luto. Quando eu cheguei, eu estava assim, não, quando eu chegar lá, não é nada daquilo que eu escutei no telefone. Então, quando eu chegar lá, vai estar tudo bem. E eu liguei pro meu pai várias vezes. E, é óbvio, ele não atendeu. Então, quando eu cheguei na porta, né, na convicção de que estava tudo certo, eu vi uma multidão de pessoas na porta do meu pai. E aí, por aquele segundo, eu falei, ferrou, é real. E aí o médico virou para mim e falou assim, quantos dias faz que você não fala com seu pai? Ali eu queria abrir um buraco, tipo, eu não falava com meu pai já havia uns 4, 5 dias, porque meu pai não era aquele homem de atender telefone,
eu ligava, ficava sempre no mudo. E foi um final de semana que eu fiz um curso. Então, eu fiz um curso sexta, sábado e domingo, o dia todo. E como ele tem horários para se atender telefone, segundo ele que ele queria dormir, eu não liguei. Eu esperei ele no domingo, que ele queria comer comigo, não foi, que também era normal. Então, isso sucedeu sexta, sábado e domingo, que nós não nos falamos. Segunda, terça, eu liguei, ele não atendeu, que era normal. Quarta, eu recebi a ligação. Então, naquele momento, quando o médico me questionou, eu falei, que é isso? Que filha foi essa? Então, eu fui tomada por um sentimento de culpa enorme. Tipo assim, meu pai morreu e eu não estava lá, e eu não pude entrar, e eu ainda tentei entrar. Um policial muito abençoado virou para mim e falou assim: Ei, você quer mesmo entrar aí dentro? Qual foi a última memória que você teve do seu pai? Aí eu lembrei que eu vi meu pai no domingo anterior àquela semana. E a gente sorriu, brincamos. Ele dizia que me amava, aquela coisa toda. Eu tô devendo almoço, eu vou lá, eu vou estar com você no próximo domingo. E aí, esse próximo domingo não chegou. Então, quando eu entendi, sabe, Marta? E uma das coisas assim, você sabe que a gente tem algumas emoções que nos acometem, uma delas você até muito falou. E quando nós estamos vivendo o processo do luto, existem 7 sintomas que tomam conta de nós, das nossas emoções, que é a tristeza, que é o estresse, que é o choque, que é a ansiedade, a culpa, a raiva e o medo. Então, eu não sei qual é o seu momento agora que você está vivendo, mas eu entendi, por um período, quase um ano depois, que o que mais doía em mim, Marta, era, primeiro, não poder ter um velório. Eu sempre imaginei ter um velório, cantar para o meu pai, porque meu pai foi um homem maravilhoso. E eu pensava assim, nossa, né? No dia eu quero que me deixem livre para viver a dor. E eu quero que meu pai, minha mãe, as pessoas com quem eu amo tenham um velório decente, um momento. E eu não tive nada. Meu único minuto que eu tive com meu pai foi um caixão lacrado, que cheirava muito mal, mal, mal mesmo, que durou alguns minutos, que precisava ser enterrado logo. E tudo que ficou foi tudo que eu vivi com ele daquele dia para trás. E foi aí, Marta, que eu tive que ressignificar toda essa minha dor. Mas eu tive que viver ela. E viver ela não é fácil. Porque viver a dor é aceitar. Não tem jeito, né? O caminho do luto, até é bonito, eu achei interessante que o luto significa processo da cura. Que cura é essa? Aquele processo da tristeza mais profunda que qualquer ser humano pode ter vivido. Faz sentido, Marta? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E o que é tão importante que a gente está fazendo agora num processo de luto? É falar. Todo mundo que está passando por um processo de luto precisa falar, sabe? Falar demasiadamente. Falar sobre qualquer coisa, falar sobre quem se foi, falar sobre o que sente, sim, tá? Fala altera o sentido, tá? Então, quanto mais você fala, mais você libera espaço, tá? Espaço dentro de você mesmo. É se esvaziar de solidão, de culpa, de vazio. Sabe esse vazio que a gente sente? Ao mesmo tempo que você se esvazia, você preenche. E nada, tá? Realmente vai preencher a falta de quem se foi. Porque nós somos únicos. Cada um de nós somos de um jeitinho especial para alguém. Então, de certa forma, quando a morte ela já é esperada, tá? Falando até um pouco sobre você falou a sua história e me remeteu isso.
Quando a morte é esperada de alguma forma, ninguém quer que ninguém morra, né? Mas quando as pessoas já estão internadas, ou já têm uma certa idade, já é uma forma, costuma ser menos, eu só falei menos penoso. De outra forma, quando o processo com alguém muito próximo da gente e de uma forma traumática, inesperada, né, ele se torna ainda um pouco mais problemático. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi o não luto e vivi o luto também, né? E eu vivi o luto da maneira mais, eu acho que eu me atrevo a falar que mais perversa que existe, né? Porque a ordem natural das coisas é o filho enterrar o pai. E nesse caso eu enterrei um filho. Palavras para dizer o que eu senti na hora que o meu marido entrou na cozinha e com uma caixinha de remédio na mão, né, uma espécie de calmante, e disse que ele não estava mais entre nós, né? Então, não tenho palavras, não tenho, tá? Hoje de manhã, eu tenho os meus momentos, hoje eu me permito ter os meus momentos com ele, né, em pensamento. Ele vive dentro de mim, inevitavelmente, ele vive sim dentro de mim. E, de certa forma, como eu consegui ressignificar isso, né? Eu fiquei longos anos em depressão por conta disso que aconteceu. Eu já vinha doente, lembra do processo do luto que eu não vivi da minha mãe? E quando aconteceu de eu perder meu filho, o meu filho ele foi assassinado aos 20 anos, né? Então foi bem traumático. Cheio de vida, cheio de sonhos, cheio de N expectativas, né? E de repente isso foi vedado, né? Foi tirado isso, tanto dele quanto da gente. Então, eu passei por todo o processo, assim. Eu me desliguei totalmente do mundo e vivi um processo de depressão profunda, esse tal até que me fez enxergar que eu precisava procurar ajuda, tá? É normal você sentir falta, é normal você sentir dores físicas, é normal você ficar dias e dias recolhido, sim. Só que para tudo existe um limite. Não que tenha limite, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou sentir falta do meu filho até os fins dos meus dias, assim, diferente da época, sempre dói do mesmo jeito, viu, gente? A gente só aprende a lidar melhor com isso. Mas o tempo também não cura nada, é muito mentira isso. É nós que mexemos lá na ferida, somos nós que vamos lá e falamos sobre o que sentimos, damos voz ao nosso sentimento. Tem dia que eu estou mais irritada, tem dia que eu estou realmente bem triste. Aí eu me permito, hoje, tá, gente? Eu me permito. Eu choro bastante, choro debaixo do chuveiro, choro sozinha, recolhida. Choro, penso bastante nele e coloco uma música alta. Coloco uma música alta, canto e vou dimensionando o meu pensamento, não esquecendo, mas dimensionando o meu pensamento de certa forma, pensando só em coisas boas. Inclusive em coisas boas que eu vivi com ele, tá? E chorar é excelente para manifestar a dor do luto. Chore. Se permite, mas chore, chore muito.
Chore de verdade, quantas vezes você sentir vontade, quantas vezes você puder, tá? Não permita que alguém chegue em você e fale, pare de chorar. Você tem que chorar, realmente, tá? É importante você se permitir fazer isso. Expresse sua dor. Expresse sua dor porque você tem que liberar toda essa fragilidade que você tem nesse momento. E é ser forte mostrar toda essa fragilidade, tá? Não tem nada de errado, nada de errado. Primeiro, você precisa se permitir chorar, viver o luto. Segundo, precisa pessoas que só te ouçam, sem julgamento. Sabe aquele amigo, aquela pessoa, ou aquela pessoa da família que só te olha enquanto você fala? É essa pessoa, tá? É essa pessoa que não simplesmente vai ficar do teu lado, vai colocar a mão no teu ombro e que vai passar. E em terceiro, gente, é acreditar, tá? Acreditar sempre, sempre, que dias melhores vão vir, tá? Porque independente de quem se foi, a vida continua, né? E eu não posso dizer felizmente, né? Mas eu digo que Deus é tão maravilhoso e tão perfeito em tudo que Ele faz, que o meu filho ele deixou um fruto dele conosco. E hoje eu crio a minha neta, que é filha dele. E eu posso enxergar nela muitas coisas que assim, é parecida. Primeiro que ela é a cara dele, né? E ela também tem o jeito, muitas vezes, dele. Não que ela tenha herdado porque ela viveu pouquíssimo com o pai, mas porque a minha memória é muito viva quanto a ele, né? E, como eu disse, Deus é tão perfeito que ele já me mostra hoje os melhores dias. Por isso eu te digo, acredite, acredite sim que dias melhores virão, tá? Porque a saudade sempre vai existir. Principalmente se você ama, porque ninguém amou, a gente continua amando. E a saudade é a dor, a saudade é o excesso, né? A saudade é o amor que fica. Então, não tem, não acaba do dia para a noite e nem acaba. Faz Não sentido mesmo. isso, Josiane? Faz sim, sabe? Ô, Marta, você falando assim, né? É um filme que vai passando em todas as nossas histórias, na verdade, né? Por exemplo, quando você tocou no assunto físico da sua mãe, é aquilo. Se eu não olhei, né? Eu lembro quando eu estava na terapia, a minha terapeuta ela virou e falou assim: Você não olhou ou não teve tempo? Eu estou sempre ocupada. Então, para a gente não olhar, às vezes, para a nossa dor, a gente faz aquele momento da negação, né? A gente não quer, a gente nega aquele momento. A gente acha que é fraqueza. E o que eu vejo muito no meio das pessoas, eu já tinha essa visão. Eu acho que é por isso que eu vivi o meu processo de luto, vivo até hoje, vivo o meu processo de luto muito livre, porque eu deixei isso muito claro dentro da minha casa, até mesmo, que quando eu sempre tive 5 pessoas mais importantes da minha vida, e eu sempre falei isso lá em casa com meu esposo. No dia que eu perder um dos 5, me permita viver o meu luto, me permita sentir a minha dor. Claro que com muito buscando o autocontrole diante de tudo isso, e às vezes não tendo controle, e cada um com seu problema, né? O F pra isso, eu falo muito. Isso eu quero chorar. Gente, e aí, Marta, você viveu, né? O cansaço, o estresse. Quando você pega os sintomas de uma pessoa que vive o luto, mas que ela não se permite, o físico ele responde. E como é que ele responde? Ele responde, olha uma coisa que ele responde com infecções. Então tem pessoas que apresentam infecção urinária, começa a ter muita febre. Aí não sabe por que está tendo essa febre. É uma infecção emocional, porque tá gritando aí, mas você tá calando, sabe? Tipo, não tô com tempo, eu não posso. As pessoas acham que chorar pelo outro é fraqueza. Eu conheci um padre há muitos anos atrás, muitos anos, ele é falecido.
E ele falava assim que tinha pessoas que iam até ele e falava assim. E eu cresci com isso e eu coloquei isso muito firme dentro de mim. E eu espero que você que está nos ouvindo entenda aí. Ele falava assim: vinha uma mãe que perdeu seu filho. Quantos anos seu filho tem? Ah, ele tinha 40 anos. E o que a senhora quer? Eu não quero mais sofrer. Você teve um filho, viveu com você 40 anos, você está vivendo um luto, sei lá, de meses e não quer sofrer? É quer tomar remédio. Gente, então eu sempre tive muito isso comigo. Eu vivi com meu pai por mais de 40 anos. Eu não quero nunca esquecer meu pai. Enquanto eu existir, eu posso morrer aos 100 anos. Eu quero ter memória do meu pai. Eu quero ter a memória. Eu quero lembrar dele com alegria. Eu quero chorar sim, porque ele foi um bom pai para mim. Quando a minha mãe se for, eu quero chorar pela minha mãe. Eu quero chorar pelos meus filhos. Você falou que perdeu seu filho de 20 anos. Hoje, se eu tivesse o meu primogênito hoje teria 17 anos. Eu perdi ele, Marta, aos 6 meses de gestação. Ia fazer uma semana para completar 6 meses. Eu tive um parto normal, eu vi, toquei, abracei. Eu não esqueço dessa imagem há 17 anos. Todo dia 12 de outubro, eu tenho o meu momento de lágrimas, porque eu lembro do Henrique. Eu lembro daquela criança que eu coloquei no mundo e que não estava vivo. Então, eu me permito viver essa dor. Eu me permito viver a saudade. Eu me permito. E não dá para fugir. Porque se você fugir da dor, ela te alcança de alguma forma. Ela vai te alcançar com uma depressão, porque a gente tem a depressão própria do luto. Tá tudo bem. Qual é a depressão própria do luto? Eu vivi a depressão. Ó, vou mostrar para vocês. Fazer questão de mostrar. Esse caderno aqui é um caderno que eu anoto muitas coisas. Eu chegava do trabalho, Marta, eu deixava essa foto aqui, ó. Eu até cheguei a postar umas fotos dessa com meu pai, essas fotos aqui. Eu deixava ela em cima da minha mesa do escritório. Eu entrava dentro do meu ônibus, fretado, eu sentava, olhava para a janela, ali eu chorava. Eu chegava em casa, via essa foto, eu chorava. Mas eu chorava mesmo. Eu me permiti. Chegou um momento que eu falei assim, já deu. Por que eu tô chorando? Meu pai já morreu, eu já entendi. Eu já entendi que eu vivi um tempo que eu pude viver com meu pai. Eu dei tudo aquilo que eu podia dar pro meu pai dentro do meu limite. Claro que veio aquelas coisas que podia ter ido lá mais vezes lá na casa dele. Eu podia ter persistido mais vezes no telefone. Eu podia. Mas não fiz. No que vai alterar? Culpar-se, que é uma parte do luto, não resolve. Então, beleza. Se você quer se culpar, como eu fiz, né? Vou me culpar porque eu não liguei para ele. Ótimo. Você não ligou. Tudo bem. E adiantar em quê? Aí eu pensei, eu devia ter ido lá no domingo depois que o curso acabou à noite. Aí eu pensei, meu Deus, minha irmã disse que viram ele ainda num domingo no período da manhã. Então ele morreu no período da manhã para a noite. Eu ia chegar lá ver uma cena da qual meu marido não deixou eu ver. Eu até falei para ele, você não deixou eu ver meu pai. Aí ele falou assim, eu protegi você. E eu entendo que foi amor dele, foi amor das pessoas que estavam ao meu redor, amor do policial, porque se eles viram e viram que não dava para ver, eles me protegeram e eu aceitei. Eu aceito, tá tudo bem. Porque eu lembro daquela melhor memória, daquele abraço apertado e ele dizendo eu te amo, porque meu pai adorava gritar pros cantos assim, quando ele tava alteradinho já, né? Aí eu te amo, minha filha, não sei o que, não sei o que. Então, viver o luto é extremamente importante. Se você que está aí, olha, não se permitiu chorar, se você que está aí não se permitiu sentir a dor, por estresse, ansiedade, infecção, aqui ó, perda de peso ou comer demais, né? Porque tem aquele que também, ele tá ansioso, aí ele quer comer, porque ele não quer, ele quer se ocupar, ele não quer olhar. Ou e quer sair. Né? Exato. Dores musculares, dores de cabeças intensas, dores no pescoço. Gente,
São dores, N dores. Então, você vai ter que tratar de dois problemas, o físico e o emocional. Então, uma forma que eu fiz, Marta, depois você fala, né? Eu, Josane, eu encontrei um sentido. Eu acordei uma noite e eu escrevi na minha lousa assim, ó. Deixa eu ver se eu enxergo. A saudade aperta, mas a fé acalma. Porque tem momentos da saudade que, meu Deus, né? Aquela coisa assim, eu vivi um tempo que eu queria muito ouvir a voz do meu pai. E tem um vídeo que a minha irmã postou e ele estava lá com ela e ela falou assim: dá um oi pra Zane. Aí ele dizia assim: até a próxima. Até a próxima. Eu acho que se eu pudesse computar quantas vezes eu escutei aquilo, Virgem Maria, nem sei. Porque eu precisava escutar a voz do meu pai. Até a próxima. Até a próxima. E eu respondia para ele: até a próxima, pai. Logo nós vamos nos ver. Não quero agora, mas logo vamos nos ver. Só que nós precisamos entender que naquele momento eu precisava daquilo. E eu preciso saber interpretar o que me afunda e o que me fortalece. Porque no momento do luto, tudo é dor. E você precisa abraçar ela. É o processo. É o começo. Depois, você passa por aquele momento que você entende, você tem raiva, né? Eu fiquei com raiva do meu pai. Tá vendo? Você sempre se isolou e até na hora de morrer, você não deixou eu fazer um velório decente. Ele sempre falou assim, Marta, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da morte. Então, eu fiquei com raiva dele. Mas eu entendi que ele nunca teve medo. Ele sempre falou assim, eu quero morrer. Já tô... No último dia que eu falei com meu pai, sabe o que ele falou pra mim, Marta? Eu tô no lucro já. Eu já vivi tanto, filha, que eu tô no lucro. E ele era jovem. Meu pai morreu com 65 anos, num acidente trágico dentro de casa, subindo uma escada com traumatismo craniano. Isso é aceitar? Não, mas vai mudar alguma coisa? Ele poderia ter morrido de outra coisa. Ele poderia ter morrido batendo um carro. Ele poderia ter ficado doente numa cama. Nada disso ia diminuir o que eu sinto hoje. Hoje, o que eu sinto, Jô? Eu sinto uma extrema saudade do meu pai. Que tem hora que eu estou lavando a louça, clica aquela imagem daquela pessoa e eu choro. Tá tudo bem. E uma coisa que eu fiz, sabe, Marta? Foi me permitir um tempo. Porque eu sou daquela pessoa que quando eu choro mesmo. Então, e aí eu falei assim, meu, deixa eu ver, eu tô chorando por que até agora? Ah, pelo meu pai. Daqui a pouco tu já tá misturando, né? A choro de uma coisa, choro de outra, choro de ser quem. Então, eu brinco com o pessoal que eu falo assim, eu me permito chorar. Quando eu começo a chorar, eu me permito chorar por 20 minutos. Deu. São meios meus, né? Meios meus. Eu encontrei formas minhas. Do mesmo jeito que o luto para uma pessoa dura meses, anos, para você a forma de você só precisa se conhecer. Você só precisa olhar para você e encontrar você caminho. Um caminho que eu encontrei, graças a Deus, eu tenho um esposo, um filho que são o meu sustento dentro da minha casa. Eu tenho amigos meus imparáveis que cuidaram de mim nos momentos que eu precisei. Não abandonei minha fé, porque é impossível passar pela dor sem a presença de algo que você acredita. Eu acredito muito em Deus. Tem pessoas que ficam magoadas com Deus. É o seu direito. Eu quero dizer para você, você tem todo o direito de ficar. Mas o que eu quero dizer é que nada vai mudar. Então, quanto antes você entender que também essa revolta com Deus, ou seja lá com quem for, ela tem que ser passageira, porque senão você não passa para o seu próximo nível. Então, eu orei e oro até hoje. Eu encontrei um sentido para mim. Entendi, eu tenho uma frase tatuada no meu braço, fique de pé, porque eu entendi que foi um momento mais denso, mais doloroso, mais sombrio que eu já passei. E quando eu estava naquele lugar sombrio, eu olhei e falei, não gostei. Eu não gostei daquele lugar frio e sombrio. E aí eu lembrei dessa frase que um dia Deus falou comigo
pela perda de um filho, e eu entendi que isso era uma missão para mim. Então eu me levantei e disse: não vou mais ficar no chão. O chão não foi feito para mim. Eu vou me manter de pé. Então tem dias que eu entro no meu escritório, tem dias que eu entendi que é um processo. E eu me permiti chorar tudo que eu precisava chorar, sentir muitas coisas que eu senti. Não é fácil, é um processo nada fácil, mas é um Uhum. processo que nos liberta. É. E o que pode, né, Josiane, amenizar, né, um pouco esse sofrimento todo que é inevitável a gente passar, é organizar uma nova rotina, né? Você criar novos hábitos, né? Identificar coisas, se permitir mesmo assim conhecer coisas novas, pessoas novas, né? Fazer, olhar a vida já não vai ser do mesmo jeito que olhava antes, né? Muda muita coisa. E o que me dá, né? Esse processo, né? Primeiro foi olhando e observando a minha neta, né? Pude perceber que ela dependia de mim ali. E que já é difícil, né? Crescer sem um pai. E seria muito pior se ela perdesse mais alguém. Então, aquilo me virou uma chave assim dentro de mim. E eu comecei a pensar que o grande mal já havia sido feito. E eu comecei a pensar o que eu ia fazer a partir daquilo, né? E como eu conheci bem, né? O pessoal fala do fundo do poço, né? A gente conhece o fundo do poço, cava lá um buraco lá no fundo, aí desce mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, não é o fundo do poço, é um deserto. É um deserto realmente que você precisa atravessar sozinho. E por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha. Eu tive ajuda psicológica, eu procurei ajuda, tá? Eu fui com psicólogos, eu fiz terapia. É importante também você saber até onde você consegue carregar tudo aquilo sozinho, né? E falar também, eu sou uma pessoa que falo bastante, e eu ficava muito calada. E isso foi, assim, notório que eu não estava bem. E entender isso, de que o mal já havia sido feito. E o que eu ia fazer dali para frente? Eu decidi, sim, estudar, tá? E eu fui conhecer novas coisas. Eu fui me envolver com outras pessoas. Eu fui entender tudo que acontecia, né, na cabeça das pessoas que sofriam. Eu fui procurar entender todos os traumas. Eu não queria mais, e eu ainda não quero, que ninguém passe pelo que eu passei. E como que eu posso evitar, pelo menos onde eu vivo, pelo menos ao meu redor, que ninguém passe pelo que eu passei? Desenvolvendo as pessoas, né? Então, hoje o que me move, a chama que realmente que está acesa em mim, é realmente não deixar e pelo menos evitar, mostrar que existe uma forma de entender as coisas com mais clareza, né? Sim, que a gente pode sim viver um luto com mais suavidade, que a gente pode sim se permitir ser fraco sendo forte, tá? Porque só quem admite a fraqueza tem propriedade de falar o que é ser forte, porque isso chama-se humildade, né? E existem muitas pessoas que precisam realmente
se nutrir de boa informação, entender que a saúde mental não é só ir ao psicólogo, ao psiquiatra e ir até um terapeuta, não. A saúde mental ela pode ser dia a dia, dentro de casa, com o filho, com o esposo, com as pessoas ao seu redor, ela pode ser manejada, tá? Então, assim, quando você consegue entender de fato qual é o seu propósito, né? Você consegue se libertar, né? Para de sofrer por aquele que partiu? É claro que não. Justo e nítido que não. Mas você consegue dar um novo sentido às coisas. O que eu puder fazer para realmente falar com pessoas, abrir os olhos, mostrar que tem coisas na terapia, sim, que pode ajudar a vida dela a fluir melhor, que dentro do meu trabalho hoje eu posso sim direcionar as pessoas, que eu posso sim fazer a realidade de algumas famílias mudar, tá? Porque muda, o comportamento muda tudo, né? Esse é o meu propósito, é fazer com que as pessoas não cheguem no nível de sofrimento, no nível de degradação que eu cheguei. Quem me conhece, amigos mais íntimos e tudo mais, sabem como eu fiquei, tá? Eu mesmo, a gente foi votar, né, esses dias, né? Domingo, foi que a gente foi votar? Uhum. Então, eu pude perceber o quanto eu estou diferente hoje. A moça olhou a fotinho o e-título não estava abrindo, né? Então, eu estava com o meu RG e com o celular, só que o e-título, de alguma forma, lá resolveu dar piripaque. Então, ele estava com estabilidade e não abriu. Quando a moça olhou a minha foto, né, que estava lá do registro de quando eu fui fazer a minha biometria, ela olhou para o papel e me olhou de novo. Aí eu mostrei o RG para ela, eu falei, sou eu mesma. Aí o rapaz ainda me perguntou, você pode falar seu CPF para mim? Aí eu falei para ele, assim, sabe, com toda tranquilidade, meu CPF para ele. E ali, naquele momento, olha só, eu fui votar. Eu estava voltando de uma viagem, deu tempo de votar ainda. Eu, com as malas no carro, fui, votei rapidinho. Naquele momento, se eu disser para vocês que na cabine eu lembrei do meu filho, eu não estou mentindo. Não estou mentindo. Porque o meu filho, ele tinha uma vontade tão grande de fazer justiça social, sabe? As poucas coisas que, assim, as poucas não, muitas vezes ele conversou comigo justamente sobre isso. É quando a conversa fluía, sabe? Bacana, assim, é quando ele falava, poxa, que legal se todo mundo tivesse alimentação todo dia. Olha que legal, se isso ou aquilo. Aí eu começava a falar dessas mazelas sociais com ele e a conversa ia embora. Ali naquele momento, votando, eu lembrei dele, porque eu sei que seria um momento importante para ele, sabe? E assim, para vocês, né? Eu posso dizer para vocês que realmente acreditar que um dia depois do outro vai te mostrar direção, tá? Para onde você precisa ir, qual é o caminho que você vai seguir para ressignificar a sua dor, você vai encontrar. Basta você acreditar de que esse momento para ti vai chegar. Ele chega. Ele chega sim e se permita. Não é só chorando que a gente tem, que a gente expressa dor. Se você quiser, pula, pula. Se você quiser gritar, você grita. Quantas vezes eu saí no meu quintal e gritei?
Parecia uma louca? Sim, parecia uma louca. Mas hoje eu só exerço bem e só consigo hoje falar sobre tudo o que eu passei de uma forma consciente, de uma forma sadia, porque eu me permiti viver tudo isso. Então, gente, procure pessoas, sabe? Procure pessoas que te ouçam, procure pessoas que possam, sabe, te abraçar. Porque o abraço, por muitas vezes, vale mais que 1 bilhão de palavras. Eu me lembro com, assim, com muito calor, uma vez que eu estava andando na rua, com meu esposo, eu não andava na rua. A pessoa que me abraçou, se ver essa live, vai saber quem foi. Simplesmente eu andava meio alienada na rua por conta de um bocado de remédio que eu estava tomando. Ela me pegou assim pelo ombro com muita delicadeza e me abraçou. Eu não sabia quem estava me abraçando. Eu simplesmente senti o calor daquele abraço. Quando a pessoa parou, me distanciou dela, aí sim eu pude identificar quem era. Aí eu fiquei mais feliz ainda. Ou seja, se você vive com alguém que está de luto, abrace a pessoa. Se você está de luto, abrace quem está do seu lado agora, sabe? Procure o calor das pessoas, não se isole, não fique sozinho, sozinha, e procure sim, procure as pessoas. Fale com as pessoas e desabafa, sabe? Dê nome ao que você está sentindo. Se for raiva, fala que é raiva. Se for saudade, diz que é saudade. Fale coisas sem pensar o que te vier na cabeça. Mas fale, tá? Fale porque isso vai te ajudar. Parece que é simples demais, mas é de uma grande serventia, ok? Não é fácil, mas é possível. E uma coisa que você falou, Marta, assim, né? Falar. Tem pessoas que não gostam de falar, né? Eu sou uma pessoa que eu falo bastante, mas uma coisa também que eu gosto de fazer, gosto muito de fazer, é escrever. Então, assim, por muitas vezes eu escrevi. E parece, quanto mais você. E é uma terapia escrever, né? E quanto mais eu escrevia, mais sentimentos eu colocava para fora, e automaticamente as coisas, a mente vai se abrindo, né? Porque você escreve uma coisa, a mente ela tá aberta, então ela vai falando, você vai escrevendo, e aí você vai se olhando. Quando você escreve, é você se olhando, olhando a sua essência, olhando a sua alma, olhando o seu sentimento. Então, um abraço é extremamente importante, um olhar é extremamente importante, se permitir. Pessoas que estão perto de outras, deixe viver o momento, sabe? Deixa a pessoa viver. Ai, tem que ser forte pro tio, pra tia, pra avó. Não, cada um encontra sua, cada um tem a sua força. Enquanto você mascara a sua dor, você vai chegar um momento que você não vai dar nada para essa pessoa. Então, se fortaleça. E se você não é uma pessoa que gosta de conversar, né? Até peça ajuda mesmo. Faça terapia, encontre uma pessoa da sua confiança, encontre um profissional que vai te ouvir, não vai ter julgamento, vai pegar você pela mão, sabe? E vai te direcionar. Porque são momentos sombrios. Não tem jeito. Se você passa pelo luto e não viveu um momento sombrio, ele vai chegar. E na hora que ele chegar, por mais que você tenha fé, por mais que você creia em Deus, as pessoas misturam muito isso, né? Eu vejo muito isso, sabe, Marta? Você é de Deus, você não pode. Não, não existe isso.
Isso é uma crença, isso até um momento que você até não se protege e acha e começa a se condenar. Eu sou religiosa, eu sou uma pessoa, mas eu vivo o meu momento de dor, sim. A diferença é que a minha dor eu coloco num coração que se chama Deus para mim, mas que ele também respeita o meu momento. Eu sei que de uma certa forma ele tá ali, mas a dor ela é minha. A dor ela é um jeito que eu tenho que encontrar como sair dela. Não tem jeito. Eu tenho uma frase até, né? É até mesmo uma frase de um santo, até mesmo Santo Agostinho, que eu achei muito bonita essa frase e escrevi, que dizia bem, bem assim, sabe, ô Marta? Deixa eu achar a frase, gente. A frase estava bem aqui, mas não estou enxergando mais. Que diz justamente assim, ó. A angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia te possuído, de ter tido você. E antes eu conheci essa frase ontem, procurando uma frase para encerrar nossa live, e foi um e-mail que eu encontrei de trazer memórias, o máximo de memórias do meu pai na minha vida, o máximo de memórias do Henrique, porque a maior memória que eu tenho do meu filho, do nascimento do Henrique, foi eu brigando com a enfermeira, que ela não queria que eu visse o bebê. E eu falei para ela assim: é meu filho, eu quero ver o Henrique. E eu quero que leve lá fora, porque meu marido, na emergência, ele acabou não conseguindo se preparar para entrar. E eu falei assim: eu quero que você vá lá fora e leve o Henrique para ele. E ela ficou relutando para não deixar eu ver o meu bebê. E ela virou pro doutor e perguntou assim: doutor, ela pode? Aí ele virou para mim e falou assim: você está bem? Eu falei: eu estou ótimo. E é tudo que eu tenho dele, envolto numa manta lá do hospital. Não lembro muito da fisionomia dele, certo? Mas lembro que ele era grande. Mas era um momento que eu precisava. E é um momento que eu tenho por 17 anos, é tudo que eu tenho, e toda a gestação. Então, se permita ter as memórias, gravar as memórias. Por um tempo, Marta, eu fiquei com muito medo de esquecer o último dia com meu pai, por muito tempo. E eu ficava com aquilo, sabe? Então, então, eu lembro daquele sorriso exagerado, aquele jeito todo, né? É Você é isso, a Júlia do Gisele, é paizão. justamente isso. É justamente isso, sabe? A dor do luto, ela não tem, sabe, uma data, um momento certo para acabar. É individual, é de cada um, sabe? Mas é possível confortar, sim, o coração com isso, com as lembranças boas que ficaram. Exato. Então, se tem alguma coisa que a gente possa deixar hoje para as pessoas que assistiram essa live, é justamente isso, tá? Não importa o quanto vai durar o seu luto, Sem desde pressa. que você consiga, tá? E aos poucos, se alimentando com os momentos bons que passou com aquela pessoa, sabe? Lembra do sorriso, lembra de coisas, lembra da pessoa cantando, enfim, lembra, sabe, de momentos em que você olhou para a pessoa e a pessoa te olhou e vocês riram, coisas simples, tá? E é fato, a gente vive mais momentos bons na nossa vida do que momentos ruins, tá? Hoje mesmo, se eu tive grandes perdas, mas se eu puder entrar numa sala e olhar tudo que eu vivi de bom e tudo que eu vivi de ruim, com certeza as coisas boas vão prevalecer, tá? Então, fiquem com isso,
tá? Se nutram e se consolem com os momentos bons, porque tudo que você viveu de bom com a outra pessoa é a tua verdade. E isso vai fazer você. Marta, oi. Oi? Travou aí para você, Travou? para mim? Travou. Travou pra Pois você aí, é. não. Nutre de Eu coisas acho que boas, é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, olha, pode perguntar aí. Eu e a Marta tenta ver aqui, enxergar. Foi uma live super gostosa, né, Marta? Mesmo no momento de dor, é um momento de trazer esse sabor da que é possível, sim, é possível viver essa calma, um mar calmo, né? Vai ter momentos que as ondas vêm, tá tudo bem. E é engraçado ser engolido por ela, né? Eu vou muito para Maresias e lá as ondas são muito grandes. Por isso que os surfistas adoram ir para Maresias. E aprendi na técnica da praia de lá é o seguinte, quando a onda vem, eu não posso com ela, eu entro debaixo dela e fico lá, até ela passar. Então, é isso. Esses dias eu fui no mercado, Marta, meu pai sempre gostou do azeite, o galo, sabe? Aí eu peguei o azeite e falei assim, vou homenagear meu pai hoje com o galo. Comprei o azeite galo para fazer memória sua, pai. E é isso, gente. é Não isso. existe um domingo mais igual, mas existe domingos felizes, momentos de paz. E é como você Ó, falou, ele está aqui e dentro. encontros nos ensinam, tá? Toda vez. Hoje eu aprendi hoje vendo os comentários de vocês, aprendi com a minha amiga. Quando a gente se encontra com o outro, independente de como for, a gente sempre tem a possibilidade de se tornar um ser humano melhor, tá? Aprendam a valorizar todo e qualquer encontro que você tenha na sua vida, no trabalho, em casa, numa festa, em todos os lugares, tá? Se permita se conhecer melhor para que você consiga realmente se apropriar dos seus encontros, né? Fazer valer a pena cada um deles, né? E para quem tem fé, a vida não tem fim, né, Josane? Não tem, E não tem, é isso, gente. A vida não tem fim. não tem, né? É como diz a música, teve uma música que fez muito parte de mim nesse período com o meu pai vivendo, né? A minha vida não para, então ela tem continuidade. Ele partiu, ele foi para o melhor, mas eu tenho que continuar vivendo. Então, vivam, gente, viva. Não se permita se enterrar vivo. Não, 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 não. Se você está aqui, é porque Deus tem um presente ainda para você. Deus, olha, são duas pessoas experientes aqui que perderam pessoas extremamente importantes. É possível sim manter-se É, de pé, é possível sim florir diante de um calvário, né? É possível viver diante de uma terra árida. Hoje a gente estava orando, eu e meu esposo, a gente falava sobre isso, da terra árida é possível florir. Eu sempre acreditei que toda dor tem um fruto bom. Então eu sempre acreditei nisso. E eu quero deixar isso para vocês, né? Deixem que a alegria de momentos bons perdurem no coração de vocês. E eu tive uma experiência para encerrar, sabe, Marcos? Eu viajei no meio do ano, agora, porque eu tenho uma tia mãe, sabe? E ela ficou muito doente, aí ela fez aquela chantagem emocional, tem que me ver, porque eu vou morrer, que eu vou morrer. Aí eu falei, misericórdia, essa mulher morre e eu não vejo ela ficar com remorso, já basta que meu pai se foi. E fui para Minas e foi uma delícia rever minha família, vivi muitas lembranças boas, memórias maravilhosas, minha família
amava muito meu pai também, então falamos muito do meu pai. Beleza, vim embora, né? Fiz tudo que eu tinha que fazer com essa tia minha. Eu falei, mantenha viva aí, hein? Vim embora. Agora, há pouco tempo, um tio meu faleceu. Um tio muito querido, um tio muito assim, sabe? Quando eu ia pra Minas na infância, eu ficava muito na casa dele. A gente almoçou lá na casa dele, inclusive. Então, existe uma palavra chamada flow, viver em estado flow, viver o agora. Então, o que eu quero dizer para você, Nice, minha afilhada, essa também sabe muito bem o que é perda. E eu até disse para ela uma vez, ela perdeu o pai e o irmão logo em seguida, sabe? E uma vez ela perguntou para mim, eu falei assim, faça algo que faça a memória dos dois e acalme seu coração. Claro que é tudo muito difícil, mas é isso que eu deixei para ela. Então, vivo o flow, vivo agora. Então, eu vivi intensamente a minha tia e vivi com meu tio, mas quem foi um tio meu, né? Então, a primeira coisa que, quando eu senti, sabe, Marta, foi aquela coisa assim, que bom que eu fui vê-lo, que bom que eu almocei com meu tio, que bom que eu tenho fotos do meu tio, que bom que eu tenho memórias do meu tio. É isso. É isso que eu quero deixar para vocês. Eu nem sei que canista tá a liberdade, minha filhada linda. Então, essa mensagem que eu tenho para vocês, meus queridos, minhas queridas. Se precisar de alguma coisa, está eu e Marta a escutar. Quiser mandar mensagem, pode mandar. A gente responde. Que Deus abençoe para vocês e que possam dormir em paz. Tragam em memória, se foi para você até agora um momento triste, feche seus olhos. Traga a melhor memória que você teve com essas pessoas que você ama. Ressignifique, dê um abraço e diga que até logo, né? Até um dia e que você vai fazer do dia de hoje, a partir de hoje, o melhor dia. Você vai deixar esse fruto para as outras pessoas. Marta, é a sua vez aí de deixar a sua palavra. Eu quero que vocês se sintam abraçados, sabe? Vamos abraçar. Eu quero que vocês se sintam presentes aqui com a gente e que foi feito com muito carinho essa live hoje. Algo que eu gostaria de ter escutado de repente quando eu estava passando pelo meu deserto, sabe? E é isso, gente. Independente de qualquer coisa, se vocês se sentirem fragilizados, está aí tanto o meu Instagram quanto o da Jo, tá? Pode mandar mensagem pra gente no que a gente puder fazer realmente. Se a gente puder só ouvir também, já tá ótimo, e a gente tenta responder na medida do possível. E sintam-se bem, tá? Busque lá na sua memória a melhor lembrança dos seus entes, das pessoas que vocês amam e que partiram. E é só uma breve ausência. Um dia todos estaremos juntos. Eu creio Amém. nisso. Amém. Muito obrigada, Obrigada. de coração. E fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês. É possível, dá certo. Saudade sim, tristeza não. Compartilhe essa live com as pessoas que você sente aí no coração que vai ajudar. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. E, ó, até a próxima live, se Deus quiser. Beijos, Marta. Obrigada. Tchau, Fique tchau. com Deus. Muito obrigada por compartilhar seu coração. Tá bom? Obrigada. Que Deus Com abençoe. Deus. Tchau, tchau. Tchau.